Bom, gente, nós temos aqui um circuito, né? Isso aqui a gente percebe que é uma ponte de Wheatstone. E aí eu tenho resistência 1 igual a 3 ohms, resistência 2 de 5 ohms, resistência 3 de 4 ohms, resistência 4 de 10 ohms, né? E a resistência 5 de 6 ohms. Né? Então, como a gente tem essa informação que esse arranjo permanece em equilíbrio, a gente vai pensar que na resistência central, né, aqui eu tenho uma corrente nula. Né? Então é como se a gente pudesse ignorar o fato desse resistor aqui, né? Ele não vai afetar o nosso cálculo. Então, né, aí vem a interpretação do problema. Quando a gente aplica a diferença de potencial, né, vai surgir uma corrente para cá. Né? Quando ela chegar nesse ponto A, né, ela vai dividir, um pedaço vem aqui, né, que vai passar por R1 e depois por R2 e se juntar no ponto B, e outro pedaço, né, vou fazer até aqui em vermelho, que vem pelo R5 e passa pelo R4. Tá? Então nós temos uma associação mista, onde na parte de cima, né, nós temos R5 e R4. Na parte de baixo nós temos R1 e R2. Tá? Agora, para calcular a corrente no resistor 2, a gente precisa, primeiro, né, a coisa mais fácil aqui é a gente calcular uma resistência equivalente total do circuito, né, e aí descobrir o valor da corrente. Tá? E aí a gente aplica a lei de Ohm separadamente, né, no caso. Então, calculando a resistência equivalente aqui, né, resistência equivalente de cima é R5 mais R4. Então eu tenho 5, né? A R5 é 6, né? Mais 10, que dá 16 ohms. A resistência equivalente de baixo, ela é dada por R1 mais R2. Então a gente tem R1 mais R2, que é 3 mais 5, né? Que dá 8 ohms. Portanto, a resistência equivalente total, eu posso fazer 1 sobre R1, 1 sobre R equivalente de cima, mais 1 sobre resistência equivalente de baixo, né? Lembrando que aqui também é 1 sobre a resistência equivalente. Né? Em outras palavras, a gente pode fazer aí produto pela soma, que dá certo também. Então, a gente tem resistência equivalente de cima vezes resistência equivalente de baixo sobre a soma dos dois, né? Produto pela soma. Aí, o produto entre elas é 16 vezes 8, né? Sobre 24. Então, eu tenho 128, né? Que é 16 vezes 8 sobre 24. Isso aqui vai dar uma resistência equivalente de 5,33 ohms. Tá? E agora, né, se a gente tem a tensão do circuito, a gente pode aplicar a lei de Ohm, né? Primeira lei de Ohm para resolver o valor da corrente. Então, a minha resistência equivalente é 5,33, minha corrente é I, então 12 sobre a minha resistência equivalente dá aproximadamente 2,25 ampere. Tá? Agora, nós vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho 2,25 ampere total, né? Eu vou fazer ela aqui em azul. Então eu tenho essa situação aqui, ó. Em azul ela entra no ponto A e aí ela se divide. Como eu quero saber no R2, quanto que é o meu equivalente embaixo? É 8, né? Então, se eu calcular, por exemplo, aqui, ó, se eu calcular a tensão de baixo, como é que eu faria isso? Eu faria a resistência equivalente de baixo vezes a corrente da parte de baixo. Tá? Então, eu posso pensar aqui, né, que essa
essa resistência equivalente embaixo, eu tenho 8 ohms. 8 vezes I é igual à tensão que foi aplicada ali, né? Só que aí, o que acontece? Nós temos uma característica importante nesse circuito aqui. Como é uma associação mista, mas dada por duas associações paralelas, né, eu posso pensar que a tensão aqui embaixo também é 12. Então, quando eu resolver aqui, né, eu calculo uma corrente de 12 sobre 8 dá 1,5 ampere. E aí eu escolho aqui a última opção, que é o valor da resposta.